Boa noite, galera, novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí, quem tá chegando hoje e a galera que tá entrando aí no evento. Hoje nós temos um papo aí com a Tequita Dev, né? Mas antes da gente eu passar a bola para ela se apresentar também, deixa eu me apresentar um pouco, né, até pra galera que tá entrando hoje não me conhece. Meu nome é Levi Santiago. Algumas pessoas me chamam de Leves, por isso que é Leves Dev aqui no, no Discord, no Instagram também. Eu criei essa comunidade aqui, né? Sou fundador da comunidade. Tenho uma galerinha aí, mais uns dois amigos aí que estão participando também como moderadores aqui, me ajudando a organizar a comunidade aqui para vocês e tudo. Mas eu sou dev back-end, trabalho ali com o universo JavaScript, né? JavaScript, TypeScript, Node, né? Sou desse mundo aí. E sou do mundo de blockchain também, né? Então, trabalhei um bom tempo em empresas de blockchain. Hoje eu estou mais focado um pouco mais em back-end mesmo. Chega um momento que eu tive que escolher ali qual das duas eu teria que caminhar. Mas tá, as duas, assim, sempre tá comigo ali, né? Blockchain sempre vai estar comigo ali também. Quem quiser, tiver dúvidas sobre essa área também pode chegar e falar comigo aí no Discord. E aí eu criei essa comunidade lá em 2022 com a ideia de fazer a galera se ajudar, né? Às vezes eu via a galera na faculdade, saía da faculdade, já formava, e a galera que estava entrando, né, não tinha esse contato, né? A galera que estava saindo da galera que estava entrando, então não tinha essa ajuda um com o outro, né? Então eu criei essa comunidade para poder juntar a galera e porque também eu gosto de compartilhar conteúdo, ver a galera se ajudando também. Eu acho que isso agrega bastante na nossa carreira como dev, quando a gente vai se ajudando a evoluir junto, né? E até dentro de uma empresa também, quando vocês começam a se ajudar dentro da empresa, o time começa a se ajudar, né? Isso aí é fantástico, isso aí vai evoluindo todo mundo junto e a empresa também. Então aproveitem a comunidade aí para fazer networking, conhecer a galera. A gente tem, falando dos eventos que a gente tem aqui, né? A gente tem bate-papo com expert, que é esse que a gente está fazendo hoje, que eu chamo alguém para falar sobre algum assunto e aí a gente conversa sobre esse assunto. Temos também open codes, então eu trago um open coding aqui para a gente abrir código e codar mesmo ao vivo ali, falando sobre algum assunto. Esses dias mesmo a gente estava trazendo aí estrutura de dados. Então a gente passou ali por pilhas, lista encadeada, enfim. E ano que vem a gente vai continuar um pouco mais com esse conteúdo de estrutura de dados. Mas tem também outros tipos de eventos, tipo bate-papo aberto, onde a gente conversa sobre algum assunto todo mundo junto, trazendo opinião e tudo mais, sobre alguma tecnologia, às vezes. Quem quiser também sugerir temas e sugerir ah, outros tipos de eventos, pode falar comigo, né? E aí a gente vai construindo a comunidade juntos. A comunidade é aberta também, então, tipo, não é só a galera da Bahia, ela começou na Bahia, mas se expande aí para todo mundo que quiser participar. Tá? Por isso que tem ali também um canal ali para você escolher de onde você é. Inclusive, tem gente que é fora do Brasil aí que tava falando aí, né, que da Irlanda e tal. Então, eu vou ter que criar uns outros cargos aí pra galera que mora fora do Brasil. Mas é isso. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E a Tequita, seja bem-vinda aí também à Bahia. E eu passo a bola também para você se apresentar, né? Acho que todo mundo já te conhece, mas vamos lá. Tô bem feliz de estar aqui, obrigadão pelo convite, Leves. Para quem não me conhece, eu sou Carol, né? A Tequita é só um apelido, tem gente que acha que eu chamo a Tequita, mas não. Eu sou a Carol, eu sou programadora, trabalho com programação aí há mais de 13 anos. Comecei a trabalhar com desenvolvimento de jogos, tive meu estúdio durante um bom tempo, trabalhei como freelancer ali quase 10 anos da minha vida, e depois fui aí trabalhando em empresas e projetando minha carreira internacionalmente. Então, hoje eu trabalho na Action, no projeto da Riot Games, e trabalho com iOS. Então, eu comecei como desenvolvedora de jogos, mas depois eu foquei mais em desenvolvimento mobile. Tem aí uns 10 anos que eu trabalho com isso. E também crio conteúdo, né? Tenho conteúdo lá no meu canal, a Tecta Dev, onde eu falo sobre bastante coisa, assim. Falo sobre freelancer, falo sobre carreira, falo sobre questões mais técnicas, ajudando para quem está começando mesmo. Sempre a minha ideia é ajudar quem está começando, trazer conteúdo acessível para a galera aí. Também crio conteúdo lá no LinkedIn e crio conteúdo lá no Instagram. Basicamente é isso. Boa, muito massa. Só para lembrar também a galera que quiser aí fazer alguma pergunta durante o nosso papo aqui, pode mandar no chat, ou se você quiser também falar aqui no palco, só levantar a mãozinha, eu acho que fica na parte de baixo ali. Tu levanta a mãozinha e eu puxo você pro palco para se perguntar aqui ao vivo, tá? Recomendo, é interessante você perder um pouco do medo de falar aqui. E também falar direto com a Tequita também, eu acho que esse networking é interessante.
Assim, você falou que eu acho que todo mundo já sabe também, né, que você trabalhou um tempo como freelancer, né? E um bom tempo até, né? Uhum, sim. E como que tu entrou, assim, nesse mundo de freelancer? Foi, tipo, você já decidiu de primeira, assim, que queria trabalhar freelancer ou... É meio doido, porque eu já comecei como freelancer. Então, eu nunca, tipo assim, eu não comecei como CLT. Até esses dias eu fui contar um pouquinho da minha história sobre, como que eu fui atrás do meu primeiro emprego. Mas, na verdade, eu não fui, porque eu não queria, sabe? Eu sempre quis trabalhar como freelancer, eu sempre quis pela questão da autonomia, pela questão de eu poder trabalhar em casa. Então, eu tinha essa visão há 13 anos atrás, que isso não era comum, né? Não tinha um modelo assim, freelancer, o home office não era uma coisa comum. Tanto que no começo, para mim, foi uma dificuldade muito grande fazer a minha família entender que era um modelo de trabalho, né? Meu pai achava que eu ficava jogando no computador, quando na verdade eu estava trabalhando. Então, tem essa questão aí. Então, eu comecei como freelancer, porque eu acreditava nesse modelo, de você trabalhar pela sua produtividade, não batendo ponto e trabalhar em casa, sabe? E aí, assim que eu saí da faculdade, na verdade, dentro da faculdade, já comecei a empreender no sentido de criei o meu portfólio, eu fiz publicidade do meu site e comecei a pegar uns freelas ali. Como eu fiz faculdade de design, eu comecei com freelas de design. Eu criei meu site, né? Já sabia um pouquinho de programação, criei meu site, peguei uns freelas de design. Depois eu comecei a mesclar com as duas coisas, design e programação. Então eu fazia site, né? A pessoa queria fazer site, eu fazia tanto todo o design quanto a programação. Depois, né, que eu encontrei um projeto freelancer no exterior, né, eu fui trabalhar como game developer em si, né, que aí eu mudei totalmente para programação. Depois dessa experiência, que foi meu primeiro freela contratado, digamos assim, por um período, um contrato longo, que a gente fala, né, aí eu já migrei totalmente para programação, porque eu já comecei a me ver como programadora, foi através dessa experiência. Aí eu já mudei meu site, já direcionei para outro lado, né? Fui atrás de fazer parcerias com as agências aqui que tinha na minha cidade. E aí foi conquistando, foi de cliente a cliente, você vai conquistando uma reputação, você vai criando uma cartela ali de fixa, né? E aí você vai conquistando o que a gente chama de estabilidade, que é um ponto que as pessoas questionam muito a respeito do modelo freelancer, né? Como que eu consigo estabilidade para viver de freela, né? E eu consegui fazer isso por 10 anos da minha vida, né? Mas foi isso muito na base de você construir seus clientes, estabelecer as relações ali e conseguir fidelizar esses clientes, né? Para que você consiga ter essas parcerias que chegou um ponto que eu não ia atrás de freela mais. Os freelas apareciam. As pessoas, elas iam até mim porque elas conheciam. A Carol, tipo, indicava, né? Não, a Carol, ela é boa nisso e tal e tal. E você vai conseguindo ali a sua clientela, digamos assim. Ah, que muito massa. Então, tipo, tudo começou lá desde a faculdade ali, né? Tu começou os primeiros projetos ali, né? Tipo, na faculdade também eu peguei muita iniciação científica, né? Então eu peguei muito essa prática também. Eu não trabalhei muito freelancer, né? Mas tipo, a primeira oportunidade que eu tive foi voluntário numa empresa, como tester, né? De código. Então, eu acho que desde você aproveitar esse momento da faculdade para já ter uma experiência ali, eu acho Sim. que é interessante também. E não focar só, tipo, nas matérias, né? Tipo, beleza, eu entrei na faculdade, vou só fazer as matérias aqui e terminar logo para ir pro mercado. Mas né, você tem que aproveitar o momento que você tá ali para fazer alguma coisa também e já ter experiência para quando entrar ali no mercado, ou, tipo, já pegar essa experiência e continuar trabalhando como freelancer, depois que formar, né? Até Bacana. porque o freela é muito bom para você conciliar com a faculdade, né? Porque você faz seu tempo, as horas de dedicação, então é muito mais fácil até de conciliar do que o estágio em si, porque você consegue definir melhor as horas que você pode dedicar para isso. Então foi até meio sem querer também uma saída nesse sentido, porque eu não ia conseguir um emprego trabalhando na faculdade. A minha faculdade era muito longe, então só para chegar lá e voltar, assim. Então o freela era uma maneira bem flexível de você conseguir ganhar um dinheiro mesmo estando na faculdade. É verdade, tipo, às vezes você tá numa empresa, você tem que as horas, fazer as matérias na faculdade, e aí depois tem que ir pra empresa para fazer as horas da empresa, aí é Sim. complicado. E, tipo, realmente, freelancer, você trabalha o horário que você quiser, né? Tipo, não, fez a aula ali, mas tem um tempinho depois da aula, já dá pra fazer alguma coisa, né? Mas assim, tipo, acho que no início é sempre difícil, né? Conseguir os primeiros clientes e tudo mais. Então,
Eu acho que pra galera que tá pensando em começar como freelancer, qual que você acha que seria, tipo, os primeiros passos, assim, pra quem tá começando como freelancer, que quer entrar como freelancer ali, que poderia ser os primeiros passos pra conseguir, assim, ter uma carreira como freelancer? Eu acho que o principal é o portfólio mesmo, que o portfólio é a forma com que você vai se comunicar e vender o seu peixe ali. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, né. Tipo, quando eu comecei a falar: "Ah, não vou prospectar projetos", fui lá, criei meu site, falei os serviços que eu estava oferecendo e paguei um anúncio patrocinado do Google, né. Fui lá e promovi meu site nas buscas lá e deu muito resultado. Eu não sei como que seria essa estratégia hoje, porque a internet era outra naquela época, né, mas ainda acho que pode ser uma estratégia bem interessante, se você direcionar bem a sua publicidade ali do seu portfólio. Porque o quê? O que acontece, né, quando você é freelancer, você pode atingir públicos diferentes. No meu caso, eu estava atingindo pessoas que tinham seus negócios e estavam criando seus sites. Então, tipo, ela queria criar um site, queria criar um e-commerce, então foi aí que eu comecei a prospectar aí esses freelas. Então, primeiro é o portfólio, porque sem um portfólio você não tem o que expor, você não tem o que falar, tipo, não tem o que mostrar, né. Então, nesse caso, eu criei meu portfólio, coloquei alguns projetinhos que eu já tinha desenvolvido. Mas, assim, no começo é claro que você não vai ter muita coisa, mas você pode desenvolver projeto de estudo mesmo, sabe. E eu gostava bastante de fazer isso: "Ah, vou fazer um site aleatório aqui", aí eu fazia, aí eu colocava no portfólio. Eu tentava observar, tipo assim: "Que será que tem mais empresas aqui na minha cidade, né?". Aqui na minha cidade tinha muita agência de publicidade que fazia landing page para construtora de imóveis e tal. Então eu comecei a fazer uns projetinhos de estudo fake mesmo, de imobiliário e tal, e isso chamava atenção, porque quando entrava no meu site falava assim: "Ah, ela já fez algo parecido", então, acho que o portfólio é o fundamental mesmo. Depois é você falar para todo mundo que você tá trabalhando como freelancer. Não só assim, eu fiz a propaganda lá no Google, né, eu paguei para patrocinar meu site, mas cara, é o básico mesmo, é você chegar e falar: "Mãe, pai, sou freelancer", e tipo, falar com os amigos, porque as pessoas indicam e elas precisam. A demanda de tecnologia ela é realmente muito alta. Sempre você vai encontrar alguém no seu círculo ali de networking, de conexões, que está precisando de alguma coisa, sejam sites, sempre vai ter alguém ali que seja conectado diretamente a você ou que esteja conectado com a pessoa que está conectada diretamente a você, que pode indicar para que você consiga prospectar. Outro passo que eu fiz ali naquela época, depois de criar meu portfólio, eu fiz a lista de todas as agências de publicidade que tinha na minha cidade, porque o que acontece? Os meus amigos eram todos designers e eu sabia onde eles trabalhavam, então, beleza, então vou pegar ali o contato de todas as agências. Fiz o meu cartãozinho de visita, acho que nem usa mais isso, mas eu fiz cartão de visita, fiz o meu folderzinho, fui lá batendo e enviando o meu portfólio para todo mundo. E aí deu super certo, porque, tipo, não era uma coisa muito comum de se fazer, né, e quando você quebra o fluxo do comum, sabe, quando você faz o caminho mais difícil do que só mandar um e-mail, as pessoas lembram de você. Eu lembro que o contato de ter ido atrás, de procurar fazer a parceria, ajudou muito a eu começar as minhas primeiras parcerias. Eu peguei 2 clientes de agência, fiz muito bem os trabalhos que eles me pediram, e isso eu já consegui fidelizar de primeira, sabe, porque uma dor muito grande era assim: cara, freelancer, eles são irresponsáveis. É o que mais acontecia, tipo, freelancer você paga ele, ele vai embora, tipo. Então eu atendi muito cliente que tinha essa dor de ter pagado um freelancer, o freelancer ter sumido, e pelo fato de eu ser muito comprometida, muito profissional, eu conseguia fidelizar, pegando nesse ponto que era a dor. E quando você fideliza, aí é um caminho sem volta, porque a pessoa vai, tipo, querer outros serviços, ainda mais quando é agência de publicidade, né, e te indicar para outras pessoas, né. Então, acontecia muito de, tipo assim, eu pegar um site para fazer dentro da agência, para um cliente, depois o cliente me procura por fora para indicar outras coisas, e aí o negócio foge do seu controle, porque é realmente a rede de networking funcionando como ela é, né, um conectando com o outro, e aí quando você vê, se você já tem essa estabilidade, porque as pessoas estão indo atrás. Mas o primeiro ponto é realmente a questão do portfólio, e mostrar para o mundo que você está ali trabalhando com isso, que você pode, pegar demandas, né. Hoje em dia a gente tem as plataformas freelancer que pode ajudar muito nesse sentido, então, não é necessariamente você precisa bater na porta, mas eu acho que pode ser uma tarefa interessante do tipo assim,
não fisicamente bater na porta, mas fazer a lista das empresas que poderiam, precisar de freelancer e fazer uma abordagem um pouco mais direta, né, porque as plataformas hoje, elas têm muita concorrência também, né, então quando você vai para o caminho mais comum que todo mundo faz, o mais fácil, você tem que lidar com uma concorrência maior. Quando você consegue cortar a fila por um caminho um pouco mais difícil, né, tipo, você ir atrás, fazer um atendimento mais personalizado, você acaba tendo uma vantagem nesse sentido, né. Então eu vejo muito nesse sentido, é você fazer o portfólio e ir atrás para mostrar que você está apto para trabalhar e pegar projetos, né, vender o seu peixe, basicamente isso. Nossa, muito massa. Achei bem interessante essa questão da pesquisa, né? Você pesquisar o que que tem ali perto de você que poderia, né, ter um site, uma plataforma ali que Sim, vai ajudar aquela empresa, né? E aí já começa daí, né, o portfólio. Então, tipo, às vezes você não tem ideia inicial, né, do que você pode começar a codar, um projeto, qualquer projeto que você possa codar. Então, essa pesquisa realmente te dá uma direção ali, né, para onde você pode ir e já vai reutilizar. Tipo, esses portfólios que você vai estar fazendo ali, esses projetos, vai ser, já para você se vender para essas empresas que estão ali perto de você, né? É interessante isso. sim. Tem muitas pessoas que fazem isso. Tem o nome disso, que é tipo assim, você entrar no site das empresas, aquelas que já têm site, né, e você identificar os problemas e trazer possíveis soluções numa abordagem, tipo assim: "Ah, eu analisei seu site, acho que tem", é claro que você tem que saber como abordar, você não vai tipo: "Nossa, que site horrível, que horror". Não nesse sentido, mas de mostrar que, cara, você pode melhorar e eu tenho conhecimento para te ajudar nesse sentido, né. Isso pode ser uma abordagem bem interessante, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem aquele problema, ou a pessoa que nem sabe que pode melhorar, e você vai trazer uma solução que vai criar essa conexão, né. E essa parte do networking também, né? Tipo, as próprias empresas vão começar a te indicar também, né, ali, né, para outras empresas. E essa questão de fidelizar também, né? Tipo, você dá atenção àquela empresa, né, e realmente fazer o projeto e não só codar o projeto e entregar, mas dar todo o feedback de tipo, ah, tu fiz tal parte, pedir sempre feedback da empresa também de como que tá ficando o site, né? Tipo, se tá indo pelo lado certo e tudo mais, e dar essa atenção para a empresa também. Mas uma Isso. outra questão também, já vi falar várias vezes assim, né, da questão de ser nômade digital, né? Você trabalhar de qualquer lugar como freelancer, eu vou trabalhar na praia, vou trabalhar viajando para o exterior. É possível fazer isso? Como que funciona isso aí? Cara, é super possível. Eu sinto falta de ser freelancer nesse sentido, porque realmente você tem uma liberdade muito boa, sabe. É muito bom a liberdade que você tem como freelancer. E é super possível viajar, só que você tem que entender o seguinte, se você não trabalhar, você não recebe. Então, você tem que se organizar no sentido assim, cara, você quer viajar, beleza, quer curtir, massa, mas esteja com seus prazos em dia, esteja com seus projetos em dia, se organize para não, tipo assim, se eu viajar o mês inteiro, eu não vou receber o mês inteiro, então, se organize para você ter projetos ali ou recebíveis ali para que você consiga viajar tranquilamente. Eu vou ser muito sincera, eu viajo muito mais agora do que quando eu era freelancer. Tipo, de verdade. Porque assim, não é só o fato de você poder fazer isso, né. É toda a questão de tipo, o ambiente de trabalho, de você ter o lugar que você tem internet boa, que você consegue produzir, que você consegue trabalhar, o cliente quer falar com vocês, tem que estar acessível. Então, essa questão do atendimento em si, ela é importante. Dá para ser nômade? Dá, tranquilo, se você se organizar e você ser responsável. Tipo, é porque tem uma galera que vende uma imagem muito errada do nômade digital, eu acho, sabe. E aquela coisa de você: "Ah, tô trabalhando na praia", gente, eu sei lá, mas eu não consigo fazer isso, porque primeiro que o meu monitor não enxerga nada numa praia, e segundo que eu ia ficar só, assim, muito tensa de pensar que, sei lá, caiu uma areia, entrar uma água num dispositivo caro que você paga o tipo assim, no caso um Mac, né, eu realmente não consigo, assim, então é uma coisa muito minha, mas tem a possibilidade? Tem, tipo assim, realmente é uma liberdade geográfica que você tem incrível. Eu concordo também, assim. Dá pra viajar, mas, tipo, às vezes você pensa que é tranquilo, assim, né? Tipo, tu viajar e trabalhar. Mas você tem que ter todo um cronograma, né? Tipo, você vai viajar, mas tem que trabalhar também no projeto. Então, tipo, você tem que saber quando que você vai sair pra conhecer o lugar e quando você vai parar pra continuar o trabalho, né? Porque senão, ou você deixa o trabalho Sim. sem fazer, ou você não conhece nada e fica só trabalhando. Então, Sim, é ter essa disciplina também.
Sim, e assim, quando você tá numa viagem que você também tá trabalhando, você nunca vai aproveitar como se fosse uma viagem que você tá de férias, porque enfim ou não, tem a preocupação, tem os imprevistos que acontecem. Até nesse ponto, tem uma coisa interessante, que antigamente, muito antigamente, eu tinha um curso de freelancer, né. E aí, nesse curso eu ensinava, tipo assim, o básico do básico, do tipo assim, você vai criar um portfólio, como que você faz uma proposta, como que você prospecta um cliente, como que você faz um atendimento, coisas que vão muito além da programação em si, porque eu acho que ser freelancer é muito além da sua parte técnica. Você tem que ter muitas outras skills para o negócio dar certo. Você é um empreendedor, né? Então, nesse curso eu ensinava isso. Eu não tenho mais esse curso, mas eu tenho uma playlist lá no canal onde tem conteúdos gratuitos, porque eu meio que desencantei com esse negócio de curso e tal. Mas lembro que na época que eu tinha gravado esse curso, eu tinha contratado uma equipe de marketing. Aí eles criaram uma landing page pra mim, assim, o cara trabalhando na praia e tal. Aí eu falei, não, pode tirar essa merda aí, porque eu não quero vender como se fosse isso, porque não existe isso, cara. Tipo assim, sabe? Não tem dinheiro fácil, não tem almoço grátis e não é essa a realidade. Você quer ser freelancer, cara? Dá pra você ter estabilidade, dá pra você ganhar bem, dá pra você ter flexibilidade, é muito bom. Só que dá trabalho e você tem que ser organizado, minimamente organizado, porque ser empreendedor vai precisar dessa organização financeira e de trabalho mesmo, né. E já puxando para uma outra questão que eu tinha anotado aqui. E galera, se vocês tiverem dúvida também, pode jogar no chat aí ou levanta a mão que eu puxo pra cá, beleza? E aí já deixo aqui, que alguém quer perguntar alguma coisa aqui agora? Aqui no palco? Levanta a mãozinha e vem pra cá. Olha lá, como ela enxerga o mercado de games no Brasil? Pouca demanda, baixo investimento. Olha, eu acho que é um mercado que ele tá amadurecendo, sabe. Já foi muito pior. Eu acho que hoje a gente tem empresas mais consolidadas aqui no Brasil, premiadas, a gente tem uma cena independente mais interessante, sabe. Mas ainda é um mercado que está em amadurecimento, porque aqui no Brasil a maioria das empresas que você vai encontrar de desenvolvimento de jogos são empresas pequenas, são estúdios independentes. Tem poucas empresas, tipo a Aquiles e tal, que vão ser maiores, assim, a nível de, tipo, de investimento, de ter um time maior. Wildlife também, que é grande, né. Mas são casos pontuais, assim, a maioria vão ser estúdios de, sei lá, 5, 10 desenvolvedores no máximo, nesse sentido. Então, é um mercado independente, é um mercado que está amadurecendo ainda. Então, tem baixo investimento? Acredito que sim. Acredito que se a gente for comparar com o Canadá, por exemplo, os Estados Unidos, a gente tem muito que investir nesse setor, porque houve um investimento pesado lá no Canadá para que essa indústria realmente virasse. E o Brasil tem um potencial gigantesco, porque a gente é o décimo. Eu esqueci a estatística lá. Mas enfim, a gente é um dos países que mais consome jogos no mundo. Então, se você tem um público gigantesco que consome jogos, tem um mercado para você desenvolver esses jogos. Só que a grande questão aqui é que a gente não tem tanto incentivo assim, sabe? Eu acho que deveria ter um incentivo até fiscal ali para as empresas pagarem menos impostos para conseguir se estruturar nesse sentido. Programas de desenvolvimento, né, de aceleração para essas startups. Tem alguns, né? Então, quando eu tinha um estúdio de jogos, bem lá para o final, quando a gente estava fazendo o nosso último jogo ali, começaram a lançar vários editais ali para desenvolvimento de jogos com fomento do governo e tal, e isso foi muito legal, tanto que teve uma leva muito grande de jogos independentes aqui no Brasil, que começaram a ser lançados depois da pandemia por conta desses programas de incentivo, né. Mas acho que deveria ter mais, e não só de governo em si, mas estou falando de incentivo privado mesmo, as empresas entenderem que, assim, cara, isso dá dinheiro, sabe, investir em jogo dá dinheiro, assim como a gente tem para o esportes, né. Por exemplo, o Itaú investe em esportes e outras empresas também, mas eles não investem tanto no desenvolvimento dos jogos em si, que eu acho que é um ponto que merecia mais atenção, né. Subiu alguém aqui no palco, a Leilaut, não sei se é assim que pronuncia. Pode mandar aí. Oba, então eu sou. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou estudante de engenharia da computação no terceiro período. E a minha dúvida é a seguinte: para estágio, é sempre essa competição mesmo de tipo, depende, tipo, eu vejo que é muita gente concorrendo. Eu tenho um portfólio já organizado no GitHub, algumas coisas assim, uma experiênciazinha aqui, outra experiência ali. Mas é muito difícil até de você ser chamado para uma entrevista mesmo. Não sei se eu chego a fazer uma carta de apresentação, essas coisas, mas até agora eu fui chamado para uma entrevista só e eu já me apliquei em várias. Você acha que tem alguma dica para conseguir o estágio, alguma coisa assim? Obrigado.
Eu acho que é sempre eu não sei como você está se aplicando. Aí é uma pergunta, como você está se aplicando? Geralmente eu vejo nas vagas do LinkedIn e Glassdoor, né. Só que geralmente é tudo vaga de Group, você leva muito Uhum, ghosting, não tem nenhum retorno, essas coisas. E uhum, eu sim. tô aplicando pra back-end, então eu vejo que é um mercado ainda pra estágio é muito mais, nichado, né, pra Uhum. back-end, ainda mais com Django e Python. Eu acho que a melhor forma de conseguir estágio ou primeiro emprego, ainda é a questão do networking mesmo, sabe. Porque o que acontece, algumas empresas elas simplesmente não postam as vagas. O que que elas vão fazer primeiro? Elas vão buscar indicação, que para elas é muito mais fácil, porque se ela tiver uma indicação, é sinal de que aquela pessoa conhece a outra pessoa e pelo menos uma primeira validação ela vai ter, sabe. Então para eles o processo adianta muito mais. Então eles vão buscar indicação, vai buscar banco de talentos, aí depois que eles vão olhar aí essas aplicações direto, ainda mais para estágio que a concorrência de quem está começando é muito maior. Então a minha indicação é, você conhece pessoas que trabalham em empresas que têm programa de estágio? Por exemplo, o Itaú sempre tem. Itaú, Santander, esses bancões ali sempre tem. Faz contato com essas pessoas para que você consiga ali ter um acesso mais direto para as vagas, algum tipo de indicação ali, sabe? Para mim, sempre vai ser tentar cortar a fila de alguma forma, sabe? Tipo, conhecendo alguém, pedindo indicação, conversando com pessoas que têm essas empresas, ou se candidatando diretamente no site das empresas, né? Que normalmente elas abrem esses programas de estágio, né? Então, começar a se conectar com empresas que você sabe que fazem esse tipo de programa. Eu vou falar os bancos porque a maioria dos bancos tem, eles fazem isso periodicamente. O Itaú tem demais, que eu já trabalhei lá, Santander tem também, faz bastante isso. Então, se conecta ali para você chegar na fila um pouquinho antes. Ainda mais back-end, cara. Eu não sei com qual tecnologia você trabalha, se você puder falar. Python, só que eu vejo que Python é muito raro, né, vaga back-end geralmente é mais desenvolvimento web e, Sim. machine learning, ciência e data science. Tem esse ponto também, tá? E Python é uma linguagem interessante, mas para iniciante ela é meio problemática para a entrada no mercado de trabalho, porque eu também tenho essa mesma visão de que tem poucas vagas para Python para iniciantes, assim. E eu não sei, talvez, por mais que o seu foco seja Python, tenta aprender uma outra tecnologia que tenha mais vagas para você se tornar mais competitivo, sabe? Acho que também é uma boa, sabe? Eu sempre vou falar de Java, porque Java sempre tem vaga pra caramba, cara. Back-end ainda, inclusive, não sei se você não gosta da linguagem, mas é uma possibilidade. Eu olharia para as tecnologias que têm mais demanda, sabe? Porque eu sei que o Python ele vai ser mais difícil mesmo no começo, justamente por isso que você falou. Ele é mais aplicado em outras áreas, né? Sim, sim. Obrigado, muito obrigado. Eu acho que participar de eventos também, eu acho que é interessante. Tipo, às vezes no evento você tem um stand ali do banco também. E fazer esse contato com a galera, esse networking aí, né, que você falou, é bem interessante. É nesses eventos, assim, que tu conhece a galera e tem, de repente, uma oportunidade, né? Às vezes a empresa tá abrindo vaga ali, precisando de alguém nessa linha, e aí tu já tá ali na hora Exatamente. certa. Beleza, tem mais alguém ali que perguntou, né? Quais as principais diferenças entre o mercado freelancer para games e para web? Nossa, tem muita diferença, porque eu acho que a demanda web é a melhor demanda que tem quando você fala de freelancer, porque é uma demanda muito grande, que você atende tipos de públicos diferentes. Por exemplo, o cara que tem uma padaria e precisa fazer um site, colocar o site no ar, você pode atender o cliente final, uma agência de publicidade, ou você pode atender uma empresa muito grande que tem sistema até interno, né, de sistema interno da empresa, você pode fazer com as tecnologias web. Então, assim, você atende uma gama muito grande de demanda, que é uma demanda que tem o tempo inteiro, ainda mais eu falei do ramo imobiliário, e é o que mais tem, página de venda de marketing, página de venda de imobiliário, de lançamento imobiliário. Eles fazem isso o tempo inteiro e por mais que a gente tenha hoje ferramentas, você tem ferramenta que você pode fazer isso mais automatizado, beleza, você pode até utilizar essas ferramentas e otimizar o seu trabalho. Mas não necessariamente quer dizer que não tem, não que seja uma concorrência do tipo assim, então todo mundo vai usar isso e ele vai parar de contratar. Não, existe a demanda e as pessoas precisam de profissionais que façam isso, né? Principalmente. E no mercado de jogos você tá bem mais nichado, que é muito difícil uma empresa tomar uma iniciativa de falar assim, eu quero fazer um jogo, sabe? Um jogo é um projeto, né? Quem já trabalhou com isso sabe que é um projeto muito extenso, né? O último jogo que eu estava trabalhando foram 3 anos desenvolvendo, a gente não conseguiu nem finalizar. Foi por isso que a empresa acabou. Aquelas.
Mas foi bem isso mesmo. A gente megalomaniou um projeto de jogos lá que a gente queria fazer. A gente simplesmente não conseguiu terminar, porque era um projeto muito grande. Então, eu acho que o jogo, a natureza do projeto em si, por ser grande, muito peculiar, tipo assim, não é muito utilizado. Por mais que a gente tenha os hardware games, a gente não usa mais essa abordagem para promoção mesmo. Então a demanda ela é menor, sabe? Tipo, é realmente menor, assim. Eu, como freelancer, eu peguei serviços como freela para desenvolvimento de jogos, mas era no sentido de freela para trabalhar em empresas que desenvolvem jogos. Era muito difícil eu pegar um projeto porque, para uma empresa que queria desenvolver um jogo para ela, para um cliente final e alguma coisa desse sentido. Era mais a pegar, fazer um freela para um estúdio ali, e aí você tá sujeito, por exemplo, falando aqui do Brasil, porque os estúdios são menores, são pequenos, e o budget ali, eles não vai ser tão legal assim quanto se você trabalhasse com outras tecnologias. Esse é um fato triste, mas é a pura verdade. Até se você for procurar conteúdo sobre isso na internet, você vai encontrar que é tipo a realidade de quem trabalha com desenvolvimento de jogos no Brasil. Os salários são menores do que quem trabalha, por exemplo, com back-end. Os salários são menores e a exigência é infinitamente maior, cara, porque trabalhando com games, você vai ter que ter uma série de habilidades, você tem que entender sobre shader, você tem que entender sobre física, você tem que entender uma série de coisas. Para a exigência que você tem que atender, né, o salário não é compatível. Agora, lá fora é outra história. É por isso que todo mundo que trabalha com jogos aqui no Brasil vai para fora ou presta serviço como freela para empresas do exterior. Que aí quando você consegue ganhar dinheiro, né? Porque lá é outra realidade, né? Nossa, Caramba, eu vi que ele estou trabalhando já em desenvolvimento há mais de 10 anos e você acho que viu? não vai lançar. Caraca, 10 anos. Caramba. Nossa, eu É, desejo que você consiga finalizar esse projeto, que eu sei que é difícil. Assim, de verdade, é uma coisa que eu não sei, é um fenômeno que existe no desenvolvimento de jogos, que é assim, você começa um escopo, talvez é porque seja difícil definir um escopo tão corretamente quando você fala em jogo. E aí, à medida que você vai desenvolvendo, você vai vendo que precisa de mais coisas, precisa de mais coisas, e nunca acaba. E aí o negócio, e aquilo que você achava que você conseguia mensurar o esforço, acaba se tornando muito maior. É por isso que é muito comum empresas atrasarem, né? Até aquele Stardew Valley, né? Parece que ele terminou agora. 30 mil anos depois que ele lançou o jogo, que ele foi terminar tudo que ele queria fazer ali dentro do jogo. Então, assim, é bizarro. e ainda tem o caso de saber se o pessoal vai aderir mesmo, né? Se vai jogar o É, jogo, né? exatamente, exatamente. E eu já fiz cadastro também nessas plataformas aí de freelance e realmente eu vejo que web é o que mais tem, eu acho que na página principal É é o o que que mais mais tem é tem. web. É o que mais tem, com É, certeza. perguntaram também, né, quais as áreas mais comuns para freelancers e mais incomuns? Tipo, dá para fazer freelancer de IA? Eu acho que isso conecta com uma outra que eu tinha aqui também, tipo, se dá para trabalhar como freelancer só como back-end, só como front-end, só com IA, algo assim. Dá super. Eu acho que o que a gente tem que entender é que perfil de público você está atendendo. No começo, eu dei um exemplo de como eu estava pegando projetos para clientes finais, né? Então, eu desenvolvi o site das empresas e tal, papá. Ou seja, o que é um cliente final? O cliente final é uma pessoa que não é da área de tecnologia. Ele simplesmente quer alguma solução para o negócio dele. Ele vai fazer, Carol, eu quero um site. Ele não está se importando se você fez aquilo em HTML, CSS, JavaScript, ou se você utilizou whatever que seja. O importante é que o site está ali. Esse é o cliente final. Agora você pode prestar serviço também para software house, para agência, que às vezes ela já tem a especificação técnica, e aí você não vai trabalhar no projeto inteiro, você vai trabalhar em um ponto específico. Eu trabalhei das duas formas. Com o cliente final, que é o melhor cenário, que é quando você consegue cobrar muito bem pelo seu serviço. Afinal, assim, você está concorrendo com empresas que trabalham com desenvolvimento de software que vão inflacionar ainda mais esses valores. E trabalhei como terceirizada ali, como em empresa de software house, onde eu fui contratada especificamente para fazer ali na stack que eu atuava, por exemplo. Quando eu trabalhava como freelancer iOS, eu era contratada para fazer só o iOS. Tipo, é só o iOS ali, já me entregavam as APIs prontas e tal, eu só desenvolvia o aplicativo em iOS e entregava. Agora, quando eu fazia web, normalmente eu fazia tudo porque eu sabia fazer tudo, né? Então, era mais fácil para mim e eu conseguia pegar esses clientes finais. Mas tem essas duas formas de trabalhar. Então, você pode trabalhar especificamente só com back-end como freelancer, sim. Você pode prestar serviços ali para software houses, para agências que precisam
contratar. Não só isso, tá? Tem empresas que contratam freelancer para demandas específicas e de projetos que estão desenvolvendo, principalmente startups ali, que você pode prestar esse serviço. Então, dá para trabalhar, independentemente de qual seja o seu nicho, você não precisa ser um full stack para trabalhar como freelancer, mas é claro que se você for um full stack, você vai conseguir muito mais trabalhos, porque você consegue atingir essa gama maior, que são os clientes finais, que eles não entendem de tecnologia, eles simplesmente querem o projeto pronto. Agora, uma coisa que eu fazia quando eu era freelancer vamos supor, eu já peguei alguns aplicativos que era assim, cara, eu quero o projeto entregue aqui, eu quero o design, eu quero o iOS, eu quero o Android. Beleza, eu fazia só o iOS e terceirizava toda a parte. Então, eu fazia o papel ali de coordenação da tech lead ali do projeto, contratava os outros freelancers e, é claro, tirava uma parte maior, porque eu estava coordenando tudo, mas também é uma possibilidade de você ali empreender nesse sentido de também terceirizar para poder pegar os projetos e atender as especificações técnicas que você não domina, né? Muito massa. Eu acho que o que pode acontecer também foi o que aconteceu comigo. Tipo, trabalhava numa empresa e aí aconteceu de eu sair da empresa e continuei trabalhando no projeto como freelancer, né? E só como back-end. Então, tipo, eu trabalhava como Ah, back-end, aí depois eu uhum. saí e continuei só como back-end, mas, tipo, só para manter o projeto funcionando até encontrar uma outra pessoa para me substituir, né? Uma coisa que eu fiz também eu arranjei parcerias. Por exemplo, cara, eu tinha um amigo que era muito fera no Android, a gente pegava projetos junto. Tipo, quando ele pegava o Android, ele me indicava para iOS, a gente ia e fechava o projeto junto. Então, Massa. isso ajuda demais. Manda aí, Job. Boa noite, Levi, boa noite, Tequita, boa noite a Boa. todos. Ô, Tequita, eu tenho uma dúvida relacionado. É porque, na verdade, hoje tem uma onda, principalmente para programadores, sobre a questão de SaaS e microsas, né? E aí depois, foi até depois de um vídeo, né, relacionado a Peter Levels também, essas coisas assim. E eu queria saber sobre vantagens e desvantagens de freelancer e microsize. Por exemplo, você acha que hoje, para um programador, né, com essa concorrência que temos hoje, você acha que de certa forma seria mais vantajoso criar um produto e divulgar ele na internet ou realmente ficar ali só no freelancer? Cara, é porque eu acho que são coisas diferentes, assim, e essa questão do micro SaaS é bem desafiador, sabe? Porque ter a visão de um produto, ter uma ideia, finalizar esse produto, colocar esse produto no ar, ter estratégia de venda, de tráfego para encontrar. Então, assim, você vai abordar outras habilidades ali, sabe, que já vai para um lado de produto em si, que eu acho muito mais complexo do que o freelancer em si só, que o que ele precisa fazer é vender o peixe dele, pegar o projeto e entregar, sabe? Então, tipo assim, se eu fosse perguntar pra mim assim, o que que você acha que seria o melhor dos cenários? Pra mim, o melhor dos cenários é você fazer um microsas e ficar rico com isso. Porque é uma coisa, tipo, escalável. Você vende, você não precisa mais trabalhar, você tá ganhando dinheiro com aquilo e você está empreendendo de uma forma que não depende da sua força de trabalho. Eu acho que esse é o cenário ideal. Mas não que seja um caminho fácil para todo mundo, tá? Por exemplo, eu acho que eu já tentei criar projetos pessoais para SaaS e tal, e nunca consegui, sabe? Nunca consegui ter a ideia legal para fazer um MVP, validar e realmente ter retorno com isso. Mas eu acho que se você conseguisse, seria o ideal, porque é você ter vários produtos que trabalham por você e não depende da sua força de trabalho, né? Acho que esse é o mundo perfeito. Se eu fosse ir para um lado ali, com certeza seria construir os meus produtos. Entendi, obrigado. Eu nunca fiz essa questão de. Nunca tentei fazer um SaaS, mas eu também concordo que é difícil, assim, né? Tipo, tu ter uma ideia, tem que ter uma ideia boa pra poder, quando você desenvolver, ter como vender, né? Tipo, realmente vender aquilo. Tem até um ponto que, aí já falando sobre a parte de jogos em si, que eu acho que é a parte mais difícil de todas, que não é nem o desenvolvimento em si, é você pensar num produto, num jogo que vai fazer sentido para um público-alvo e você conseguir vender e rentabilizar isso, sabe? Eu acho que é por isso que muitos estúdios não conseguem ir para frente, porque não tem a visão de produto. Tipo assim, como que eu faço um negócio que vai vender e que vai realmente ser rentável, sabe? Tipo, porque não é só fazer e entregar lá. Tipo, o jogo ele tem que criar uma experiência, dependendo do modelo de negócio que você utiliza, se for free to play, etc., para prender a pessoa para ela ir jogando e jogando e jogando. Se não for free to play, você tem que ter digamos assim, um atrativo muito bom para a pessoa comprar e querer jogar o jogo. Então, assim, cara, acho que quando vai para esse lado de produto, é uma área, assim, muito, eu vou dizer até mística para mim. Eu nunca consegui fazer um produto que, tipo,
foi um sucesso, sabe? E eu queria muito, porque, tipo, eu acho que esse é o cenário ideal. Imagina, você cria um jogo que dá muito certo, ou você cria um SaaS que dá muito certo, sabe? Tá com a vida feita ali, é só você pegar esse dinheiro, criar mais e continuar criando, porque a partir do momento que você tem um feeling para o negócio virar, você consegue replicar isso outras vezes, com outras coisas, né? E trazendo um pouco sobre a questão de, que você até comentou aí já, a questão de habilidades, né? Tipo, o que você acha que seriam as habilidades principais que um freelancer deve ter, né? Já falou aí da disciplina, né? Mas qual que seria que teria mais, assim? Eu acho que é comunicação, principalmente, porque você vai precisar se comunicar muito com o cliente. E o atendimento ao cliente é o coração ali de uma experiência boa, entre uma experiência boa e ruim de freela. Então, tipo, a comunicação ela é importante porque ela vai ser essencial para que você consiga, primeiro, prospectar o cliente, vender o seu peixe, fazer uma boa proposta. Segundo, entender quais são as necessidades deles, né? Então, fazer uma boa análise de requisitos ali, conseguir se comunicar para entender, extrair as informações para você conseguir mapear o que deve ser desenvolvido. A comunicação ela vai ser importante para que você alinhe expectativa e realidade ali ao longo do desenvolvimento, né? Para que você sente com o cliente, mostre o que você está fazendo, valide aquilo e consiga realmente no final entregar alguma coisa que faça sentido e que resolva o problema dele. E no final é sobre isso. No final você tem que entregar algo que resolva o problema dele. Se você conseguir fazer isso, você consegue fidelizar, porque teve uma boa experiência, porque você resolveu o problema, porque você entregou o resultado. E aí a roda vai girando nesse sentido. Então, acho que a comunicação ela é muito importante. E eu falei de responsabilidade, organização, né? Quanto mais produtivo você foi, quanto mais você conseguir otimizar o seu processo de produção, melhor. Então, eu como freelancer, eu adorava criar coisas para automatizar o meu trabalho. Então, tipo assim, cara, eu criava bibliotecas e para utilizar e reaproveitar de um projeto para o outro. Então, eu já tinha coisas muito prontas que eu reaproveitava lá, que me fazia ser muito mais produtiva e entregar o projeto muito mais rápido, né? Então, no fim das contas, quanto mais produtivo e quanto menos horas você gastar para poder fazer o que você tem que fazer, você vai conseguir ganhar mais com isso. Seu lucro vai ser maior, com certeza. Galera, alguém perguntou ali sobre os primeiros passos, a gente já falou sobre isso, tá? Portfólio e tudo mais. Pegando do Alisson e também aproveitando esse assunto de portfólio, você indica projetos simples ou complexos? Eu acho que no começo você pode fazer projetos simples para simplesmente ter projetos. É melhor ter projetos simples do que você não ter nada que mostrar. Então, tipo, e eu acho que também tem que ter um limite. Definir escopos muito bem é importante, sabe? Porque se você viajar na maionese e quiser fazer algo extremamente complexo, você vai perder muito tempo naquilo, não vai ter nada para mostrar no seu portfólio, enquanto isso está perdendo tempo. Então, cara, começa pelo simples, mas o simples que vende. O que são projetos simples que possam vender? Ah, tipo, é uma landing page. No caso do web, né? É uma landing page, é um e-commerce mais simples, é um catálogo de produtos que vai ser, tipo, que a pessoa vai entrar e fala assim, nossa, eu preciso disso na minha empresa e tal. Aí depois você pode usar coisas mais complexas, mas acho que no começo, vai no simples, cria uma gama de projetos legais, aí depois você vai tornando mais complexo, ou você vai botando os projetos que você fez e melhorando eles e aumentando a complexidade, mas pelo menos é melhor você ter vários projetos simples, mas que sejam, como é que fala, bem executados e resolvam problemas mesmo que simples, do que você tentar fazer complexo e não conseguir terminar, porque você pensou no escopo muito grande, né? Eu também concordo. Pô, às vezes você vai fazer um projeto complexo e demora tanto, e você tá querendo um cliente, mas você tá demorando naquele projeto que é pessoal ainda e é do portfólio ainda, né? Então, é interessante fazer isso. Ter vários projetos simples. O Ian ali falou também, é interessante nichar o portfólio e, consequentemente, nichar o seu público-alvo. Opa, boa noite. É porque eu estava pensando assim, por exemplo, teve uma vez, ano passado, eu pensei em começar a vender landing page para formandos em educação física nessa área. Mas para isso eu precisava de portfólio. Então, é interessante hoje, para quem está começando no Freela, fazer projetos genéricos. Por exemplo, um projeto de gerenciamento de estoque, outro uma landing page, outro um e-commerce, por exemplo, ou nichar para um segmento específico. Vou começar a construir um portfólio de projetos relacionados à gestão de estoque e procurar empresas que queriam esse tipo de serviço, esse tipo de produto.
Você falou um ponto bem interessante. Eu acho que depende se você já tiver essas conexões, você já está imerso nesse mundo, já tem esses contatos, faz todo sentido você nichar e atacar, porque você está aí com a oportunidade na mão. Mas eu não vejo problema nenhum em você nichar se você tem contatos estratégicos nesse nicho e se você sente que você pode, tipo assim, que é uma oportunidade, assim, que você pode ganhar um espaço muito grande num nicho específico, sabe? Eu acho que é tudo sobre como que você pode ter um diferencial ali, sabe? Entendi, muito obrigado. E eu achei muito legal essa pergunta, porque realmente, se for pensar na programação, você tem muitos nichos muito específicos ali. Por exemplo, no começo da minha carreira, eu fiz muito freela para agência de moda. E aí era, tipo, era empresas de confecções e tal. Então, todos os sites que eu fazia era coisa de roupa, era coleções e tal, que era muito bom porque as empresas lançam coleção umas 4 vezes no ano. E elas refaziam esse site 4 vezes no ano com temas diferentes. Naquela época, eu não sei como é que é hoje, porque hoje a gente está numa ideia de que a web ela é muito mais simples e direta, né? Mas era muito bom, porque eu peguei um nicho específico. No começo eu realmente só fazia site de confecção e de roupa. E isso não foi um problema para arranjar outros tipos de projeto, mas eu consegui, nesse momento, explorar muito os meus contatos, ganhar muito dinheiro por ter lixado o meu portfólio para esse público específico, né? Uma outra questão que eu tenho aqui também, antes de falar do Marco ali, é a questão de contrato, né? Que eu acho que é importante também, tipo, não sei se quando você começou, você fazia contrato com o cliente, ou talvez com um contrato simples e depois foi aumentando o conteúdo do contrato, como que foi? Sim, no começo eu sofri bastante com esse negócio de contrato, viu? Bastante. A sorte foi que eu fiz um curso de contrato numa época, que a minha irmã, ela é advogada. E aí ela foi fazer esse curso, eu fiz esse curso junto com ela. No começo, eu era muito de colocar só as obrigações para mim e deixar o cliente, tipo, sem obrigações. Quando, na verdade, você tem que pensar em todos os cenários. Por exemplo, cara, se eu coloco no contrato que eu só vou receber quando for aprovado, aí se o cliente enrolar para aprovar, o que me resguarda que eu vou receber isso, sabe? Como que eu posso... Então, eu comecei a colocar multa e comecei a colocar, tipo assim, prazos para ele validar e avaliar o serviço. Por exemplo, prazo para homologar, por exemplo, entreguei um projeto, cara, ele tem um determinado prazo para homologar e achar erros. A partir do que passou ali, eu não tenho mais obrigação de sem custo, né, de arrumar, de consertar ali os problemas que ele encontrou. Então, é você tentar ser resguardada de todos os cenários possíveis. Então, consequentemente, à medida com que você vai vivendo, você vai identificando os cenários, né? E eu sempre vou melhorando. Então, por exemplo, eu passava perrengue com o cliente, aí eu já mudava o contrato para me resguardar daquela situação que eu sofri. E aí você vai melhorando o contrato. Mas sempre partir de uma base, né? Tenta, vamos supor, você vai fazer o seu primeiro contrato, tenta pegar um modelo de internet, ler ele e pensar em cenários que você possa colocar mais ali de cláusulas para se resguardar. Tenta pensar em todos os cenários possíveis, né? Claro que você não vai conseguir no primeiro momento, mas aí você vai melhorando. A cada contrato você vai colocando as cláusulas a mais e até ele ficar redondinho, fechadinho. Caso você não tenha um advogado para poder fazer o contrato para você, que seria o melhor cenário possível, né? Só para finalizar com as últimas perguntas ali, o Marco falou quais as tecnologias principais de web para freelancer. Ah, que ele fala que sente que cada dia surge uma nova ferramenta para web, mas o WordPress continua sendo o carro forte. Eu acho que o WordPress, ele tem uma demanda gigantesca, de verdade, assim. Porque, porque é fácil, digamos assim, o WordPress ele traz vantagens muito grandes para a empresa gerenciar o seu conteúdo, né? Como CMS, né? Então, assim, quando uma empresa ela tem um site em WordPress, ela tem a experiência do WordPress em si, de ser, tipo, tudo muito fácil, dela poder instalar plugins, ela poder expandir ali funcionalidades do seu site sem precisar contratar de novo um desenvolvedor, fica muito intuitiva para ela a solução de, tipo, querer criar o seu site em WordPress, querer criar um tema justamente por essa facilidade. E a migração também, quando você tem um site em WordPress e você quer refazer o site, para você migrar os dados, você só vai mudar o tema. Então, você não precisa migrar base de dados nenhuma, praticamente. Então, fica, tipo, é muito fácil, assim, sabe? Eu acho que o WordPress é uma demanda muito grande. Quando eu era freelancer web, eu resistia um pouco para aprender WordPress, porque a gente tem, eu não sei por quê, programador às vezes tem essa coisa, né? Tipo assim, é automatizado, eu quero a coisa que eu vou codar do começo ao fim. Então, eu me resisti muito. Mas foi uma besteira muito grande, porque quando eu fiquei boa no WordPress,
cara, eu consegui pegar muito mais serviço, entregar muito mais rápido, e eu explorei uma coisa que nem todo mundo estava explorando, que são os plugins. Então eu comecei a fazer plugins e vender plugins para o WordPress, sabe? Tipo assim, cara, você pode fazer o básico, feijão com arroz, que é tipo usar os plugins que já existem, arrastar e soltar e fazer o seu site, mas você pode criar os plugins que as pessoas utilizam, sabe? Você também pode fazer isso. E eu fazia muito isso, por exemplo, a minha empresa, eu lembro que eu fiz um site para usando o WordPress, uma rodoviária, que a gente precisava fazer o sistema de agendamento e de compra de passagem, e que eu fiz um plugin específico para eles, para fazer essa integração com o sistema que eles já tinham lá. Então, tipo assim, aí você consegue explorar coisas bem avançadas dentro do CMS, assim, nesse sentido. Mas, além do WordPress, tipo, demanda web, HTML, CSS e JavaScript. Muito, assim, aí falando de React, né, que é o que mais tem ali, a demanda maior. Mas quando a gente fala em desenvolvimento web, é até difícil, assim, são poucas as vezes que o cliente ele vai exigir uma stack específica, né? Muitas vezes ele só vai querer aquilo funcionando, para ele não vai influenciar se você vai utilizar X ou Y. A não ser no caso do WordPress, que realmente tem muitas pessoas que enfatizam, muitas empresas que falam, não, eu quero WordPress porque já conhecem a plataforma e já sabem dos benefícios que tem de você ter um site lá dentro, né? Boa. E eu acho que a última pergunta ali que é bem interessante também é, tipo, como que eu vou precificar os meus serviços, né? Quanto cobrar mensal e quando cobrar uma única vez? Essa é uma pergunta muito boa, assim, eu acho que para ficar mais fácil você precificar, a primeira coisa que você tem que entender é o seu valor hora, né? Quanto que vale a sua hora? E aí tem um cálculo bem, bem básico que você faz, que é colocar todas as suas despesas e colocar o seu salário, né? Você soma o quanto você quer ganhar por mês com todas as suas despesas, despesas para sua empresa funcionar. Então, tipo, você como freelancer, você é uma empresa, então o que que eu preciso? Eu preciso de internet, eu preciso pagar energia. Então, isso são contas que você teria para ter a sua operação funcionando. Faz toda essa conta, coloca o salário que você quer ganhar, você vai chegar no seu valor hora, desde que você saiba quantas horas você consegue dedicar ali por mês para isso. Aí, beleza, chegou no seu valor hora, fica mais fácil você precificar, porque você vai pensar ali quantas horas você gastaria no serviço. No começo você vai errar? Vai. Obviamente, que é difícil, né? Você coloca um pouco para mais a gordurinha ali para você não errar. Mas aí, com o tempo, você vai entendendo que, tipo, a questão não é cobrar por hora, a questão é cobrar pelo valor que eu estou entregando, né? Então, vamos supor, tipo, eu desenvolvia muito mesmo, que nem esses sites de moda, eu desenvolvia demais, 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 então eu já fazia aquilo muito rápido. É claro que eu não vou cobrar só as horas que eu gastei para fazer, porque, cara, eu criei biblioteca, eu criei um monte de coisa que eu reaproveito de um pro outro. Então, tipo assim, eu sabia, né, que, tipo, não é só em relação a horas, mas aquele site ele valeria tanto. Se ele fosse contratar de uma agência, seria tanto. Então, com o tempo você vai pegando ali o que é o valor de fato que você pode cobrar. Mas no começo, calcular pelas horas fica mais fácil porque você não tem esse conhecimento, porque você não entende o mercado ainda. Então, acho que a hora é a base, né? Você não pode cobrar menos que a sua hora, obviamente, né? Aí depois você consegue ver o valor agregado e tal. Por exemplo, se você for prestar serviço para uma empresa pequena, é diferente você prestar serviço para uma Globo da vida, por exemplo, sabe? Tipo, você sabe que, poxa, a empresa é muito maior, o impacto daquilo que eu estou fazendo é muito maior, vai fazer ela ganhar muito mais dinheiro, então você consegue precificar de uma forma melhor, de acordo com o cliente que está te contratando, né? Boa, muito bom. Galera, estamos chegando ao fim, né, desse bate-papo que foi incrível. Mas antes, eu sempre faço uma brincadeirazinha com a pessoa convidada, tipo um bate-bola. Ah, Beleza. é, um filme, Atequita. Nossa, eu sou muito ruim nisso. Ah, um filme. Ah, Interestelar. Ah, gosto muito também. Um livro, Um livro. Arquitetura Limpa. boa. Essa é legal. Um jogo. Um jogo. Zelda, eu amo demais. Ah, que massa. Nossa, me marcou muito esse jogo. E por último, uma linguagem de programação. Swift, com certeza. Boa, muito bom. Então é isso, galera. Chegamos ao fim aí. Muito obrigado a todos e a todas que participaram aí. Muito obrigado, Carol, por ter participado aí do nosso papo. Valeu demais, pessoal, pelo convite. Eu espero que eu tenha conseguido, sei lá, passar alguma informação para ajudar vocês. E gostei demais, assim, da interação da galera. Você tá de parabéns aí com a comunidade, continua fazendo esse trabalho, que isso aí é muito importante. Ó, quem quiser conversar comigo lá no LinkedIn também, é só chamar lá.
Estamos lá. Mandei os links aí da Carol. Boa. Então é isso, galera. Valeu. Tchau, tchau. Boa Muito noite aí. obrigada. Até. Boa noite, pessoal. Valeu.